Êxodo 38. O altar para os sacrifícios queimados. Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezaleel fez um altar de madeira de acácia. O tampo do altar era quadrado, medindo 2,20 m de comprimento, por 2,20 m de largura. O altar media 1,30 m de altura. Bezaleel fez 4 pontas para 4 cantos do altar. Esses 4 pontos formavam uma só peça com o altar, e ele a revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze. E ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e colocou debaixo da beirada do altar, de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar. Fez 4 argolas para os 4 cantos da grelha, para enfiar nelas os cabos. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidas de bronze. Depois, Bezaleel enfiou os cabos nas argolas nos 2 lados do altar. O altar foi feito de madeira e era oco. A pia de bronze. Com os espelhos de bronze das as mulheres que faziam serviços na entrada da tenda, número 8. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus. Bezaleel fez a pia e sua base. O pátio da tenda da presença de Deus. Para a tenda da presença de Deus, Bezaleel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com a base também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. Bezaleel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura, portanto, nos lados oeste e leste as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas, havia 10 potes de 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortina de 6 metros e 60 de comprimento, com 3 postes e 3 bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos e os suportes e a parte de cima dos postes eram de prata. E todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 m e a altura de 2,20 m, com as cortinas do pátio. Ela era sustentada por 4 postes com base de bronze, os ganchos, as partes de cima dos postes e os suportes eram de prata. Todas essas estacas da tenda e do pátio eram de bronze. Os metais usados na tenda da presença de Deus. A seguir vem a lista de quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as 2 placas de pedra, com os 10 mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e foi preparado pelos levitas, dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezaleel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Aholiabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha.
Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava 1.000 quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava 3.430 quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo, e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 25 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases de tenda sagrada e as cortinas, isto é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus. O altar de bronze, com a sua grelha também de bronze, e todos os objetos para o altar, para as bases que ficavam em volta do pátio e para as entradas do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda.